Olá, sejam bem-vindos ao primeiríssimo vídeo do canal. Eu sou o Eremita e aqui nós vamos fazer um RPG solo do zero. Então, se você quer aprender a jogar solo RPG do zero, eu vou ensinar vocês um método que eu uso e, ao mesmo tempo, eu já vou criar aqui o meu cenário de RPG que eu estou querendo criar para jogar uma campanha solo. Já tenho mais ou menos a ideia do meu personagem e vou mostrar para vocês as ferramentas, como eu vou fazer, o que eu vou utilizar, como eu vou criar esse personagem, como eu vou criar as ideias e como nós vamos utilizar os sistemas. Então eu tenho aqui um setup bem simples que você pode utilizar tendo um computador. Você pode usar o Roll20, que é esse site que está aberto. Ele é um site gratuito, ele tem um rolador de dados dentro dele, mas nós não vamos utilizar o rolador de dados, nós vamos utilizar dados de verdade, que eu gosto muito de usar dados. Uma das graças do RPG para mim é jogar dados. E nós vamos usar o Savage Worlds, este livrinho aqui pequenininho, que tem umas regras muito interessantes para RPG. E a qualidade desse livro ela é muito boa. Se vocês conseguirem, aconselho muito comprar, porque é um livro pequeno, as regras são simples, são ferozes, são selvagens mesmo, e é muito bom para combates rápidos e para criação de personagem e tudo mais, e fugir um pouco do D&D. Parece que só tem D&D nesse mundo. Não, existem outros jogos, outros sistemas interessantes, inclusive outros sistemas que são apenas para jogo solo, como Iron Sword, Starforged. Mas futuramente, quem sabe, se esse canal ficar bacana, eu vou utilizar esses sistemas. Então vamos começar do começo. A ideia inicial é fazer um world building. Eu quero criar um cenário de RPG medieval, de fantasia medieval. Eu tenho algumas ideias, algumas maneiras, algumas inspirações. Não é um cenário assim de fantasia super bonitinho, colorido, tipo Forgotten Realms, tipo Baldur's Gate, que é em Forgotten Realms, né? Mas é um sistema, um mundo mais sombrio, algo mais parecido ali com Green Dawn, que é um jogo de computador, mais parecido ali talvez com Dark Souls, talvez com Fear and Hunger, tirando toda aquela parte de, né? Toda aquela parte, para quem conhece Fear and Hunger sabe do que eu estou falando. Mas sabe aquele aspecto ali de sobrevivência um pouco mais sombria, algo mais assim, alto risco, alta recompensa. Mas vai ser um mundo de RPG, vai ser um cenário inteiro que nós vamos criar aqui do zero. Do zero não, eu já tenho algumas ideias, algumas bases, né? Mas nós vamos criar ele basicamente do zero. E nós vamos criar o nosso personagem do zero também, só que eu já tenho uma ideia básica de qual vai ser esse personagem. Nesse mundo que nós vamos criar, o personagem, ele é possível você vender o seu nome em troca de alguma coisa. Só que o vender o nome é como se fosse você vender sua alma, sua essência. Você perde todas as suas memórias. Você se torna apenas um vestígio. Apenas um vestígio do que você era antes. Então o nosso personagem vai ser um vestígio. As pessoas vão chamar ele de vestígio, se é que ele vai encontrar alguma pessoa, sobreviver até lá, né? A gente nunca sabe. E ele vai ser esse homem, ele vai ser um ranger e ele vai procurar descobrir por que ele vendeu o nome, descobrir por que ele não se lembra, vai procurar alguém que lembra ele. E basicamente assim, o começo da ideia é essa. Então vamos lá. Se você for usar o Roll20, você pode vir em jogos, você faz sua conta, jogos e criar novo jogo. Aqui tem alguns outros jogos que eu faço com os meus amigos. Assinar é o nome do mundo que eu vou criar. Eu vou contar mais sobre ele em outro vídeo, na medida que a gente for criando ele. E nós vamos usar o sistema Savage Worlds. Se você for usar, eu aconselho esse Savage Worlds oficial, que a ficha ela é bem bacana, bem limpa, bem simples de usar. Agora, se você for usar outro sistema, é claro que nós temos aqui Shadow Dark, que eu pretendo utilizar. Temos D&D, né, que é o que
É o que é o queridinho da grande maioria dos jogadores. E, enfim, se você não conhece o Roll20, ele é fantástico, aconselho. Nós vamos usar Savage Worlds. Estou pronto para criar o jogo. Sem segredo. Depois eu vou mandar uma imagem massa aqui, fazer isso off, né? Então tá, Roll20. Roll20 é um sistema muito simples, muito bacana. Se você não sabe utilizar ele rapidinho, aqui você joga os dados. Você pode aprender uns comandos também através aqui das dicas de chat. Mas eu não vou ensinar você a usar o site. Eu só vou ensinar você a usar o sistema. Aqui você pode criar um personagem. Nesse livrinho mais personagem, nós vamos criar aqui o vestígio. Eu normalmente, quando eu jogo solo, eu não gosto de usar mapas, né? No máximo eu uso um caderno, mas como eu só tenho essa câmera aqui, eu não quero usar um caderno porque eu não consigo colocar a câmera alta e não fica uma qualidade boa, quem sabe no futuro. Mas eu gosto mais do que a gente chama de teatro da mente, de você imaginar tudo, sem ter necessidade de um mapa, sem ter necessidade de imagens. Contudo, para quem gosta de ter algo visual, né, para quem gosta de ver alguma coisa, eu vou usar a inteligência artificial para criar algumas imagens. Eu sei, para os artistas que estão assistindo, isso não é tão legal, mas eu gostaria muito de terem poder financiar um artista ou ter esses dotes artísticos, mas enquanto eu não tenho, nós vamos criando essa imagem. Eu acredito que nós temos que usar as ferramentas que nós temos disponível no momento. Esse é o vestígio, ele está contemplando uma máscara branca, porque sempre quando você vende seu nome, o seu vestígio se transforma numa máscara, que seria a primeira dica, talvez, que o nosso personagem vai encontrar. Vamos aqui criar o vestígio. E ótimo, já está em português aqui o nome dos atributos e tal. Então nós temos o que? Agilidade, que fala sobre por si só, né? A astúcia, que é a inteligência, a esperteza, a sabedoria. Espírito, que é a resistência mental. Ela é muito importante para jogadas de resistência de dano, para você sair da condição de abalado, que eu vou explicar para vocês quando for pertinente. Força e vigor. Vocês podem ver que são dadinhos aqui. Então, todo personagem começa com D4 como dado, e você pode gastar pontos para aumentar o seu dado e futuramente aumentar modificadores. Espera aí. Eu estou aprendendo a usar o Savage Worlds aqui também, tá, gente? Eu nunca usei o Savage Worlds no Roll20. E de acordo aqui com o sistema, para criar o seu personagem, os seus atributos, você possui 5 pontos que podem ser usados para aumentá-los de D4 para D6, para D8, para D10, D12 e assim por diante. Então são quantos pontos mesmo? Eu tenho memória muito curta. 5. Eu quero que o nosso guerreiro tenha um espírito forte. Então eu estou pensando em colocar um D8 em espírito. E eu vou colocar um D8 em força. Aqui já foi 4 pontos. Parece que não é tão simples assim criar um personagem. Porque eu estava pensando assim, né? Poxa, vigor ali um D6, uma astúcia, uma agilidade. Mas veja, agilidade D4, astúcia D4. Vai ficar legal. Eu acho que a gente... Ele vendeu o nome dele, né? Então, talvez ele não seja assim, uma pessoa tão resistente mentalmente. Vamos colocar o espírito dele para D6. Vamos colocar o vigor dele para D6 e a agilidade dele para D6. Ok, então a gente gastou aqui 1, 2, 3, 4. Não, pera aí. 1, 2, 3, 4, 5. Nós gastamos 5 pontos. A raça dele é humano. O gênero é masculino. Ops. A idade dele, eu imagino que ele tem uns 36 anos. Altura, peso... ele é novato. Todo mundo que vende o seu nome ele é considerado novato. Esse aqui é o que? Será que são os tokens? Não dá para saber. Tá. Ok.
Então nós temos aqui já os nossos atributos. E é muito interessante que o sistema Savage Worlds ele não utiliza pontos de vida. O que ele utiliza é ferimentos. Então, quando o seu personagem recebe um dano, ele se torna atordoado. Se ele ficar atordoado, isso significa que o próximo ataque que ele tomar, ele toma um ferimento. Se ele tomar 3 ferimentos, ele cai e tem que fazer uma jogada para ver se morre. Quando você está abalado, você faz uma jogada de sair do abalado. Aqui ele já deve ter jogado um dado. E tem sucesso. Espírito 5, Selvagem 2. Ah, eu preciso explicar os dados selvagens também. E aí você sai do abalado e pode agir. Se você estiver abalado, você perde a sua ação. Vai fazer mais sentido quando a gente tiver um combate. Mas para a sessão 0, eu quero mais criar o personagem do que explicar regras. Então vamos lá. Eu pensei em algumas complicações para ele. E as complicações que eu escolhi para ele são as seguintes. De acordo aqui com Savage Worlds, quando você cria um personagem, você pode escolher uma condição maior e 2 condições menores. Ok. A condição maior que eu escolhi para ele, aqui na página 50. A condição maior que eu escolhi para ele foi má sorte. Por que má sorte? Porque quando eu imagino assim, quando uma pessoa vende o nome dela, ela é meio que amaldiçoada. Então ela tem mais má sorte. O que má sorte faz? Ele tem menos um bene por sessão. E eu vou explicar o que são benes também. Basicamente, bene é uma ficha, eu vou pegar ali uma ficha que você tem, que você pode gastar para rolar novamente um dado e para algumas outras situações. Para absorver dano, para sair da situação de abalado. Então essa é a maior. A menor, eu vou colocar que ele é forasteiro. O que é esse forasteiro? Ele tem menos 2 de carisma. Que carisma ele não é um atributo que você gasta ponto, mas ele é um atributo que você ganha ou perde pontos dependendo da situação. Aí a outra complicação dele vai ser forasteiro, menos 2 de carisma, para quem sabe que ele é um vestígio. Praticamente todo mundo vai saber que ele é um vestígio. As pessoas nesse mundo elas sentem que você vendeu o seu nome. Menos 2 carisma por ser vestígio, é isso. O outro menor é que ele é cauteloso. O personagem é excessivamente cuidadoso. Isso não vai inibir certas jogadas que nós vamos fazer para fazer a história continuar. Tipo, não é porque ele é cauteloso que ele não vai entrar numa masmorra, por exemplo. Nós temos que, entender isso. Porque senão também ficaria sem graça, né? Ah, por ele ser cauteloso, ele não vai fazer tal coisa. Não, ele vai ter momentos de coragem, ter momentos assim de força de vontade. Senão ficaria bem... E vamos lá. Então, o que isso significa? Significa que eu ganho 2 pontos pela complicação maior e 1 ponto por cada complicação menor. Dá o quê? Dá 4 pontos no total. Por 2 pontos você pode elevar um atributo em um tipo de dado ou escolher uma vantagem. E por 1 ponto você pode ganhar uma perícia ou dinheiro adicional. Eu vou aumentar meu espírito para D8 com 2 pontos. E com o outro 2 pontos eu vou escolher uma vantagem que eu ainda não sei qual é. Mas eu já vou colocar aqui o meu espírito para D8. E vou escolher uma vantagem depois. Primeiro eu vou escolher as perícias. Como é que eu adiciono perícias aqui? Ah, legal, você clica aqui e ela aparece, tá ótimo. Como é que funcionam as perícias desse jogo? Cada perícia ela tem uma relação com um atributo e essas perícias você usa durante o jogo. Como vocês podem ver, não tem muitas perícias
e você gasta um ponto. Você começa com, vamos ver aqui, 15 pontos para perícia. Cada tipo de dado é uma perícia, custa 1 ponto por nível até o nível do atributo associado. Ultrapassar o atributo associado custa 2 pontos por nível. Beleza. Vamos colocar algumas aqui que eu tenho certeza que eu quero que ele tenha. Eu quero que ele tenha atletismo, batalha. Batalha provavelmente deve ser lutar. Não, tem lutar aqui. Então vamos colocar lutar. Porque aqui no meu livro não tem batalha. Batalha deve ser de algum suplemento. Então, lutar, eu quero que ele tenha curar. Eu quero que ele tenha perceber, com certeza. Cavalgar? Cavalgar, sobrevivência. Sobrevivência, com certeza, né? Por ele ser um ladino, ou por ele ser um ranger. Furtividade. O que mais ele poderia ter? Tá, por enquanto é isso. Tá, o atletismo é agilidade. Agilidade ele tem D6. Ok. Então, ops, não é que não. Então, 1 para D4, 2 para... Eu preciso anotar isso em algum lugar. 2 para D6. E acho que para D6 está ótimo aqui. Vou anotar aqui que eu gastei 2 pontos por enquanto. Lutar é agilidade. Ah, lutar é agilidade. Eu jurava que era força. Tá. Aqui vai ser onde eu vou gastar mais pontos. Então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então já foram 8 pontos. Curar é astúcia. Astúcia eu tenho D4, né? Então aqui vão ser 3 pontos. Eu vou colocar D6. Rapaz, aqui já deu 11. Pera aí. Perceber também é astúcia. 3 pontos. E já dá 14. Eu vou ter que pensar um pouquinho mais aqui. Porque eu quero sobrevivência alta. Então, sobrevivência é astúcia. Então vai 1, 3, 5. E RPG solo é assim mesmo, tá, gente? Quando vocês forem jogar solo, vocês têm que entender que a sessão 0 já é o jogo. Então isso aqui que nós estamos fazendo de criar o personagem já faz parte do jogo. Já é você fazendo este hobby que é o jogar solo. Vamos tirar cavalgar por enquanto. Vai ser D8. Vai ser D8 o lutar dele. Então aqui deu 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Falta um ponto, né? E aqui para colocar mais em sobrevivência seria 2 pontos, certo? Certo, porque sobrevivência é astúcia. Vou colocar em agilidade, né? Ele é uma pessoa cautelosa. Então essas são as perícias dele. Atletismo. Cara, talvez dropar esse atletismo. Pior que não, né? Vai pular de um lugar, vai fazer não sei o que, vai escalar. Então tá, como é que funciona o sistema? Quando ele for fazer um golpe com a espada, por exemplo, ele vai usar lutar. E aí eu vou jogar 2 dados. Eu vou jogar o D8 e vou jogar o D6. O D6 é o dado selvagem. Então toda carta selvagem, todo personagem importante, ele joga o dado da perícia mais o dado selvagem. O que significa? Significa que quando ele fazer o teste, ele tem 2 chances para acertar. Então, por exemplo, digamos que seja 4 a dificuldade. Aqui ele teria acertado, porque eu tirei um 4 no D8. Mas digamos que... Tá, que foram 2 4. Digamos que aqui foi um 3 e ali foi um 4. Eu posso usar o dado selvagem para fazer o ataque. Então eu teria acertado por causa do dado selvagem. Se eu tirar o número máximo do dado, ele explode. A gente chama de as. Então eu tirei um as se eu tirei um 8. Se eu tirei um 8, eu posso jogar ele novamente e somo o resultado. Então 11. Isso são ampliações. Eu vou explicar mais para frente também. Mas é um sistema muito legal essa questão das ampliações. Ela vai fazer mais sentido daqui para frente. Nosso personagem está basicamente pronto.
O que nós precisamos fazer agora é apenas escolher a vantagem que falta aqui na questão da pontuação. E alguns cálculos matemáticos que o nosso site já fez para nós. A vantagem que eu estava procurando para ele é a vantagem chamada musculoso. Seu personagem, o seu lutador é muito grande ou talvez apenas esteja em boa forma. Sua massa resiste a dano melhor que a maioria e adiciona mais 1 à sua resistência. Além disso, o personagem pode carregar mais do que o proporcional à sua força. 4 vezes a sua força em quilos sem penalidade. O que me interessa aqui é a resistência, basicamente. Musculoso. Ops, aqui não é complicação não, peraí. O que é resistência? Resistência é o tanto de dano que a pessoa tem que causar para causar um ferimento no personagem. Então ele tem que causar mais de 6 de dano para poder causar um ferimento em mim. Isso que ele também vai ter a armadura, vai ter as outras questões. Vou fazer isso agora? Não, vou fazer isso em off. O que falta nesse personagem aqui se a gente estivesse criando ele? Só comprar os equipamentos. Né? Cada personagem inicial começa com 500 de dinheiro. E esses 500 tem tabelas no livro que você vai poder usar para comprar seus equipamentos. Armadura, escudo, armas, poderes. Tem um sistema de poder muito interessante. Então a magia no Savage Worlds é muito interessante, muito bacana de se usar. Mas por enquanto nós vamos ficar aqui. Nessa foi a criação de personagem. Como eu falei, a história dele, ele não tem uma história inicial, porque nós vamos descobrir essa história durante o jogo. E agora nós vamos para a segunda parte do vídeo, que é a criação do nosso cenário. E para isso nós vamos usar o Hexfriend e agora nós vamos jogar alguns dados. Para você que está interessado em criar um mundo do zero, o que eu aconselho? Que você tenha uma base inicial para você criar essa ideia. Como você gostaria que seu mundo fosse? Como você gostaria que esse mundo se manifestasse através da sua criação? E eu tenho algumas anotações aqui sobre o mundo de Asinarra, que é o mundo que nós vamos criar. E eu vou falar um pouco dele para vocês primeiro. Ele é um mundo que ele é recém-forjado no cosmos. Então o próprio tecido da realidade ainda dança entre as possibilidades. Cada suspiro, cada crença e cada ato carrega o peso de uma escolha primordial. Qual paradigma que se tornará definitivo nesse mundo? Então há 4 grandes forças, que são 4 grandes deuses que eles trabalham em um eterno debate. E esse debate que cria a realidade do mundo. Só que como a realidade ainda é muito jovem, atos muito fortes que influenciam a realidade constroem a realidade junto. Então é uma cocriação da realidade. A ideia desse sistema é que os personagens criem o mundo junto com o narrador. Então essa é a ideia que eu estou querendo criar de um mundo. Eu já criei algumas coisas dele, mas eu vou ignorar grande parte do que eu criei para nós criarmos juntos aqui durante a nossa jogatina. Então vamos lá. Primeira coisa é descobrir que ponto é este aqui, ó. Que ponto é este ponto inicial que está o nosso personagem, esse pontinho verde aqui. Então nós vamos utilizar o Sandbox Generator. E como é que ele funciona? Ele é bem simples. Você vai rolar um D10 para saber qual starting hex, qual é o primeiro hex que vai ser. E os próximos hex você vai jogando um D10 para saber se eles são hex iguais ou se eles vão alterar esse hex. Como você faz? Você cria um e depois expande em círculo. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois em círculo. E vai criando e criando e criando. Nós não precisamos criar tudo, preencher tudo isso aqui hoje. Nós não vamos fazer isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer mais ou menos até aqui. Ou talvez até aqui.
Porque cada hex desse eu vou considerar que é um dia de viagem a pé. Então, vamos fazer o primeiro hex. Vamos fazer a primeira jogada de dado de verdade do canal agora. Então, é a primeira jogada de todas. Primeira jogada vai ser para decidir um hex. vai ser para decidir o terreno. Mas vamos lá, nós vamos usar este D10 aqui. Ele é um D10 de ferro, muito legal, sentir o peso dele na mão. Ele tem na Temu para comprar, por incrível que pareça, e não é muito caro. Então nós vamos jogar o nosso D10 e descobrir qual é o primeiro terreno, o terreno central, o terreno que vai ser o bloco primordial da criação do nosso mundo. 8. Vamos ver aqui o que é o 8. O 8 é uma colina. Então o nosso primeiro hex é uma colina. Será que eu uso a colina amarelada ou será que eu uso a colina verde? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ele diferencia grasslands de rios, então vamos colocar a colina. Eu não estava imaginando uma colina para ser o começo, mas tudo bem. Agora nós vamos fazer várias outras jogadas que são assim, em círculo. Né? Então, se eu tirar acima de 5, eu consulto novamente o site. Eu tirei um. Tá difícil de ver aqui de longe da posição que eu tô. Um 3. Tá, então 3 é mais uma colina. Um 7. 7 já não é uma colina. Um 7 é uma floresta. Okay? Então nós temos o início de uma floresta aqui. E agora nós vamos jogar o dado e se der um 5 para baixo vai continuar sendo uma floresta. 7. Eita, que lugar estranho. Um 7 vai dar uma... Ah, é uma floresta também, ok. Vamos jogar de novo. Outro 7, mais uma floresta. Vamos dar uma girada nesse dado que ele está com preguiça. 1. É isso mesmo? Outra floresta. E agora... um 10, tá? Um 10 não é uma floresta, um 10 é montanhas. Já consigo ver aqui um panorama onde para essa direção, que eu sou péssimo com norte, sul, leste, oeste, essa direção talvez seja montanhosa e aqui talvez comece uma floresta. Então agora nós vamos, de acordo com o Sandbox Generator, nós vamos criar estes, são os hex das pontas ali que nós vamos fazer. Então vamos jogar aqui o nosso dado. Não consegui ver. Um 2 é o mesmo tileset. Então vai ser aqui uma colina ou seria uma montanha? Ah, gente, fiz errado, pera aí. Quando eu joguei o coisa igual, não era para ser outra florestas iguais, era para ser igual ao do centro. Então, na verdade, aqui é uma colina. Não, aqui é uma floresta, que deu um 7. E aqui são duas colinas. E aqui é uma montanha. Tá. E agora sim que vai ser igual ao da jogada, dependendo do número. Então deu um 6 se eu não me engano é a floresta. O 6 é floresta. Opa. Um 5. O 5 é igual, então é uma floresta também. Um 9. Um 9 é diferente. 9 é um marsh. Um marsh é um pântano. Grassland, Farmland, Scrubland. Qual é o pântano aqui, gente? Será que isso aqui? Isso aqui. Então tem um pântano aqui.
Ali é um 4, é igual, então é mais uma colina. E aqui, perto da montanha, será que será mais uma montanha? Não, não é uma montanha, é uma floresta. Então talvez aqui, onde tem essa montanha, seja uma região, uma única montanha saltando entre as colinas, sabe? Aquela região cheia de colinas e tal, e tem uma grande montanha ali. E agora nós vamos fazer esses outros hacks aqui, girando também seguindo a mesma regra e agora comparando. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Ok. Então vamos lá. Agora para este aqui, o que, que ele vai ser? Eu acabei clicando em floresta e acabei prevendo o futuro. Realmente é uma floresta. O próximo vai ser um 6. 6 é floresta? 6 é um grassland. Qual é a tradução de grassland? Pampas. Temos umas pampas aqui. Ok. Ali na floresta vai continuar sendo uma floresta. Aqui nessa outra floresta vai continuar sendo uma floresta também. Aqui ao lado desse pântano vai ser mais um pedaço de pântano. E nesse último vai ser 7. 7, se eu não me engano, é floresta, né? 7 é uma floresta. Ok, então temos aqui o início do nosso Rex. Você pode salvar o Rex com o nome, vamos colocar aqui assinar 1. Que é o primeiro Rex, eu nem sei onde é que ele foi salvo. Ok, onde você salva isso aqui? Tá, talvez eu exporte ele para ter certeza que ele está sendo salvo. Que eu normalmente eu exportava. Então esse aqui é o início do mundo. Isso aqui é a base da criação do nosso mundo. A partir de agora a gente vai colocar alguns pontos de interesse. O nosso personagem ele vai iniciar a aventura dele no Rex central, que é este Rex aqui de colina. Ops, eu apaguei. Que é nesse Rex aqui de colina. Contudo, eu não quero que haja alguma coisa importante nesse Rex. Eu quero que seja a partir dos outros. Mas, para nós termos usar as regras aqui conforme... tem encontro, que é bem legal isso aqui também. São encontros simples, tá? São tabelas simples. Mas são tabelas interessantes que você pode utilizar com qualquer sistema. Então vamos lá. No Starting Hex, para uma campanha tradicional, o primeiro Hex sempre tem uma vila e o segundo uma dungeon. Então isso aqui é para você já começar na ação, já para começar no jogo. E aí os próximos Hex você joga. Eu não quero fazer dessa forma. Por que eu não quero fazer dessa forma? Porque o nosso herói, o Vestígio, ele vai começar confuso. Ele vai ter acabado de vender o nome dele, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe por que ele está ali. Então ele vai estar largado na floresta, sozinho ali, vai ser uma parada de sobrevivência. Eu não quero que logo ele encontre uma vila e saia perguntando: "Ei, vocês me conhecem aí?" Não. Quero ter ali aquele momento de sobrevivência para ver se ele vai encontrar alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? A partir dos próximos Hex, que são esses Hex aqui, esses Hex ao redor, pulando o primeiro Hex, eu vou fazer a jogada para os Hex ao redor. Então vamos primeiro fazer ele girando. Então vai ser aqui, 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 aqui e depois lá em cima, fazendo a mesma maneira que a gente criou, quase a mesma maneira que a gente criou os coisas. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? Ok. Então vamos lá. Também aqui nós vamos utilizar dessa vez nós vamos utilizar um D6 e vamos ver o que vai ter ali no número 2. Próximos Hex então. Eu poderia jogar vários D6 na real, né? Eu poderia sim. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então vamos pegar aqui 6d6 e vamos agilizar esse processo. Ok, nós vamos pegar aqui 6d6 e nós vamos jogar para os nossos Hex, que serão na forma que eles caírem aqui na caixinha. Então eles vão ficar assim, certo? Então nós vamos utilizar aqui agora a ferramenta de ícones que tem neste site. Para landmarks, eu vou usar o símbolo de obeliscos, porque ele não tem uma bandeirinha, né? Então o número que é de 1 a 3 são landmarks. Então nós temos landmark aqui, aqui, aqui e aqui. Os dois números 4 são settlements. Então nós temos nós precisamos saber qual tipo de settlements que é. Então o primeiro settlements são assentamentos, exato, assentamentos, que são povoados, né, no final das contas. Vamos lá. Então os dois povoados, vamos jogar esses dois D6 juntos aqui, e é isso. 6 e 4. 6 é o primeiro e 4 é o segundo. Então vamos lá. No número 6 nós temos uma abadia e no número 4 nós temos um castelo. Interessante. Então aqui nós temos um keep castelo. Então aqui nós temos um castelo e o símbolo para abadia é este aqui. Então, dependendo de para onde o nosso personagem for na próxima sessão, eu não sei o que ele vai fazer, não sei para qual direção nós vamos. Nós vamos ou encontrar as landmarks ou nós vamos encontrar os castelos. Eu poderia já jogar esses landmarks, eu poderia já jogar esse castelo e eu poderia já jogar essa abadia. Contudo, eu não vou jogar. Por quê? Porque eu quero ser surpreendido. Eu já tenho informação suficiente para começar. Então eu tenho meu personagem, eu tenho o início do nosso mundo, eu tenho para onde vai, como vai e o que vai acontecer talvez. Então quando eu chegar em uma dessas landmarks, eu vou lá na parte de landmarks do nosso livro e vou fazer a rolagem. E aí nós vamos descobrir juntos o que é que tem nesse mundo. Nós vamos descobrir juntos o que é que tem essa abadia. Nós vamos descobrir juntos o que é que tem no castelo. O que esse castelo está fazendo tão perto de uma abadia? Será que eles têm relação? Será que não? Será que alguém nesse castelo conhece? Já ouviu falar do vestígio? Será que o vestígio já passou por ali em sua vida antes de vender o seu nome? Quem sabe? Apenas o futuro nos dirá. E esse futuro nós vamos ver ele na próxima sessão, onde nós de fato iniciaremos o nosso jogo. Então, se você assistiu esse vídeo, ficou aqui até o final, muito obrigado. Eu aconselho que você se inscreva no canal para você acompanhar a próxima parte do jogo. Se você gostou, te convido a deixar um curtir se você tem interesse nos próximos episódios. Se você quer produzir um engajamento, deixe aí um comentário, dúvidas, ideias, críticas, aceito de tudo, um pouco. Também não vai fazer críticas. Ah, meu Deus, essa caixinha de papelão, tem uma mancha aqui de pizza. Isso é desnecessário, galera, não precisa. Então nós nos vemos na próxima sessão. Eu sou o Eremita e esta é a Torre do Eremita. Até a próxima.